Muito bom dia a todos. Com grande gosto que estou aqui, uma vez mais, para partilhar convosco algo acerca da Palavra de Deus. E quero começar por partilhar convosco uma atualização mais ou menos recente do meu estado de saúde. As notícias são boas, são quase na totalidade aquilo que eu esperaria, aquilo que eu desejaria. O filme, à semelhança de Naamã, o filme que eu fiz na minha cabeça, de como as coisas iriam ocorrer, há ali apenas uma pequena dúvida sobre o TAC que fiz há 10 dias, e a médica oportunamente durante a próxima semana vai-me dizer algo mais, mas em princípio o pior desta situação presente terá passado. Mas graças a Deus eu quero agradecer o carinho todo que tenho recebido da vossa parte, as orações que sei que têm levado até ao trono de graça por mim e pela minha família. E a minha família realmente tem sido um grande amparo. A minha mulher, os meus sogros, os meus filhos também, mas particularmente a mulher e os meus sogros têm sido de uma ajuda imensa e dou muitas graças a Deus por eles. E claro, os meus filhos são a minha força para continuar. E até costumo dizer, a minha principal batalha não é a batalha que eu tive, não é a batalha da minha vida. Não é a batalha da minha vida. A batalha da minha vida é a batalha pela alma dos meus filhos. Essa é a minha principal batalha. Claro que a obra é do Senhor, claro que é a obra e graça do Espírito Santo nas suas vidas, mas essa é a minha principal batalha neste momento. Porque o meu corpo é para ser transformado. Aquilo que é físico, claro que é imediato. Nós queremos uma solução para esta situação pela qual passamos, mas aquilo que tem valor espiritual, isso é que é realmente importante. E também passar por estas situações traz-nos certas lições. E é sobre isso que eu quero falar. Eu não quero, ao subir aqui acima, falar como se eu fosse um catedrático de alguém que passou por adversidade. Eu passei por uma situação moderadamente desconfortável. Sejamos realistas. O cancro pelo qual eu passei não é nada comparado com as situações que alguns de vocês estão a passar neste preciso momento. Tenho plena consciência disso. Alguns é que não se queixam, não falam tanto da sua situação. Eu sei que durante alguns meses falar do Daniel nos cultos estava na moda, não era? Era o motivo, um dos principais motivos de oração, porque era uma situação anormal de alguém que vocês consideram, mas há pessoas que passam por situações bem complicadas. Eu até tenho dito que aquilo pelo qual eu estou a passar, ainda não vou dizer que passei, mas pelo qual estou a passar, é uma introdução simpática e suave à vida com cancro. Porque dificilmente alguém escapará na primeira pessoa ou de uma pessoa próxima esta experiência. E esta experiência, eu vou voltar a dizer, simpática e suave. Já parece Paulo a falar que esta leve e momentânea tribulação, não é? Falava de leve e momentânea tribulação. Alguém que vivia com um espinho na carne, alguém que sofria constantemente. E eu não quero dizer isto de ânimo leve. É mesmo uma coisa muito soft, sinceramente. Apesar de ter penado durante algumas semanas, ter estado muito em baixo, é verdade que estive. Então, algumas lições que podemos aprender, algumas coisas boas que vêm até da adversidade. Há lições, há coisas boas que resultam. Mas quem é que quer passar por elas? Pela situação? Ninguém quer. Toda a gente quer o produto final, mas quase ninguém quer passar pela experiência. Conta-se que há muitos anos o grande matemático Euclides da Grécia, o Euclides de Alexandria, exatamente. Euclides de Alexandria, acho que foi um faraó ou um rei qualquer que lhe perguntou se havia algum método fácil
direto para aprender a geometria. E ele disse, não há estradas reais para a geometria. Ou seja, não há nenhuma maneira fácil de obter o produto final sem passar pelo processo. E da mesma forma, há lições que nós só aprendemos passando por elas. E quero partilhar convosco algumas lições, algumas bênçãos que podem resultar de passar pela adversidade. A primeira a lição que nós podemos ter é que pode acontecer a qualquer um, mesmo a qualquer um. E o microfone? Ok. Não se está a ouvir bem? Posso pôr assim mais bem? O apóstolo Paulo diz a dada altura aos Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana. Noutra tradução, a ideia é esta: as tentações, as provações que vocês têm de enfrentar não são diferentes, são as mesmas que qualquer outro passa. E o rei Salomão dizia: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. E o Senhor diz: porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. As coisas vão acontecer. Este tipo de situações pode acontecer mesmo a qualquer um. E facilmente nos esquecemos de que não acontece só aos outros. Nós dizemos muitas vezes isto: não acontece aos outros, mas vivemos como se nunca a adversidade, ou a doença, ou outra adversidade qualquer, fosse bater à nossa parte. Quando bate é que nós, olha, afinal, não acontece aos outros. Claro que há certas situações, certas decisões que nós tomamos em relação à alimentação, em relação ao estilo de vida que levamos, podem potenciar ou evitar certos desfechos. Não vou ignorar isso. Mas, apesar disso, há uma grande aleatoriedade naquilo que acontece. E não vou dizer que há uma proteção especial para os crentes. Aquele versículo que alguns gostam de pegar: o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E alguns agarram-se a este tipo de promessas e dizem que o crente não vai passar por este tipo de situações. E se passa por este tipo de situações é porque há alguma falha na sua vida, é porque há pecado na sua vida. Aqui nós não ensinamos essa doutrina errónea, essa doutrina que, em cima do sofrimento pelo qual a pessoa passa, ainda leva mais esta, de ouvir alguém dizer que aquilo que tu estás a passar é castigo de Deus. Por causa de quê? Atiram-se a adivinhar. Eu lembro de alguns irmãos mal intencionados, não tenho dúvidas disso, dizer que, por exemplo, que a partida precoce, que foi precoce, do nosso irmão Borges, foi devido a uma determinada coisa que ele fez, da doutrina que ele disseminava. E o irmão Sobral a mesma coisa. Alguns maldosamente passavam essa ideia. Mas nós não temos nenhuma proteção especial. Não há nenhuma proteção especial para o crente. Pelo simples facto de ser crente, não lhe vai acontecer determinadas situações. Vai acontecer. Qual é a diferença? A maneira como nós reagimos à adversidade. Isso é que deve ser diferente. E quando nós passamos por estas situações, somos confrontados com a realidade da morte. E muitas passagens falam sobre a brevidade da vida. Esta passagem de Salmo 39: fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Basta uma coisinha muito simples para nós partirmos. E quantos de nós nos lembramos de que estamos prestes a partir? É muito simples nós partirmos deste mundo. Basta um passo mal dado, basta alguma coisa que está no nosso corpo e que nós não sabemos e de repente funcionar mal e nós partimos. E muitas vezes nos esquecemos. O Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E também diz o salmista: os seus dias são como a erva. É algo que está agora,
passado algum tempo, já não está. Todos vão para um lugar, todos foram feitos de pó e ao pó voltarão. E esta passagem que é muitas vezes, ainda esta semana estive num funeral onde o nosso irmão Francisco, o funeral de uma avó da Cláudia, em que o nosso irmão Francisco falou desta passagem. É muitas vezes falado em funerais. Também foi falado no meu casamento. Também foi. Nosso irmão Amadeu disse que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Não é assim uma frase muito bonita para se dizer num casamento. Ele lá saberia alguma coisa do banquete, talvez. Os que estiveram sabem o que é que eu estou a dizer. Mas é melhor ir à casa onde há luto. Porquê? Porque ali está o fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. E diz mesmo no versículo seguinte que há sabedoria. Porque quando nós somos confrontados com a morte, nós pensamos, eu também vou partir. Porque nós habituamos-nos, desde pequenos, a ver pessoas a partir. Quando somos pequeninos, são os nossos avós. Quando somos um bocadinho mais velhos, os nossos tios, depois os nossos pais, às vezes os nossos irmãos, e depois começamos a ver, olhar para o lado e começamos a perceber que não tarda nada, chega a minha vez. E é importante nós termos esta noção. O Senhor diz àquele rico, o rico insensato, louco, esta noite pedirão a tua alma. E diz o escritor aos Hebreus que aos homens está ordenado morrerem uma vez. E Tiago também diz que a vossa vida é um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. Facilmente nos esquecemos de que a morte é a maior certeza da vida. Aquela frase clássica, só há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Mas a morte pode não ser uma realidade. Para aqueles que confiam no Senhor, há esperança, a bem-aventurada esperança do arrebatamento e não passarmos pela morte. E esta frase que normalmente é atribuída a Camões: nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. E nós percebermos que a morte é uma realidade é algo que... o que é que se dizia o rei Davi, antes de ser rei? Há apenas um passo entre mim e a morte. Um passo mal dado podia significar a sua morte. Alerta-nos para a importância de aproveitar o tempo, remindo o tempo enquanto os dias são maus, como diz Paulo, e valorizar o que é eterno. Não estarmos tão apegados às coisas de agora, o aqui, o já. Preciso disto. Não. Pensar no que é eterno. E alerta para a urgência de nos prepararmos para a eternidade. É por isso que nos funerais, quando fazemos cerimónias fúnebres, aproveitamos para alertar as pessoas de que é urgente prepararem-se para se encontrarem com o seu Deus. Mesmo que não queiram, vão ter de... aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, têm de se preparar para se encontrarem com o seu Deus. Não é preparar a dar o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor possível aqui na Terra para ver se, quando comparecer perante Ele, eu estou em condições. Não. O Senhor só aceita... O nosso Deus só aceita uma pessoa. Só há uma pessoa que nunca pecou. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E só aqueles que confiam, põem a sua fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo é que podem estar preparados para se encontrarem com Deus. Os outros não estão preparados. Podem pensar que estão melhor do que os outros, mas não estão verdadeiramente preparados. E também, quando nós pensamos que a morte está próxima, ajuda-nos a anelar pela eternidade. Porque por vezes nós estamos muito arraigados a este mundo. E à medida que vamos envelhecendo, à medida que vamos percebendo que o tempo da nossa partida está próximo, começamos a perceber cada vez mais que partir e estar com Cristo é muito melhor. Alguém dizia que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, alguns de nós... o Senhor vai ter de puxar-nos com muita força, porque estamos muito arraigados aqui neste mundo. Vai ter de fazer muita força para nos puxar. Porque gostamos muito, estamos demasiado confortáveis neste mundo. E a realidade da morte pode puxar-nos para ver as coisas de uma maneira diferente.
E também, quando passamos por adversidades, deve ajudar-nos a assumir a realidade do quão frágeis nós somos. E até perante os outros. Não fazemos de conta que somos super-homens, que nada nos toca, que nada se passa connosco. Devemos ser capazes de dizer aos outros: olha, estou a passar por esta situação, também não precisa de ser muito descritivo, mas sejamos honestos, sejamos abertos com os outros, que é o que Paulo fazia. Paulo dava-se a conhecer. Falava ele de Tíquico e de Onésimo. Ele vos fará saber o meu estado. E depois, falando de Onésimo também, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Ele dava-se a conhecer. E depois diz aos Coríntios: foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, eu sou uma pessoa como vocês, eu também passo por situações difíceis. Porque isso pode ajudar outros. Porque se nós passamos a ideia de que nada nos toca, passamos uma ideia de uma vida perfeita, uma família perfeita, sem quaisquer problemas, isso é mau. Devemos mostrar que somos pessoas quebradas, que também passam dificuldades. E ele diz também: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio sobre nós, de modo que até da vida desesperamos. É natural, nós somos humanos, vamos passar por situações e vamos-nos abaixo. E vamos ficar prostrados, vamos ter dúvidas, vamos ter grande angústia. Mas isso é natural. E não há problema nenhum em dizer aos nossos irmãos: estamos a passar por situações complicadas. Algumas pessoas escondem a sua condição de fragilidade, evitando expor-se. Eu apreciei, apesar de ser uma situação trágica, a atitude daquele pai que perdeu um filho e viu a sua família toda ter um acidente grave. Um dos filhos morreu, as outras filhas estão num estado muito grave, e ele a descrever aquilo de uma forma que eu não era capaz de fazer. Mas ele sabe que é uma pessoa conhecida, foi um caso conhecido, aquela família de um toureiro português, e ele descreve: esta filha está assim, a outra está daquela maneira. Expôs-se, mostra a sua fragilidade. Porque muitas vezes o que é que acontece? As pessoas parece que entram em reclusão quando passam por uma situação de saúde, por exemplo um cancro, entram em reclusão, ninguém ouve falar deles, mais nada, e passado algum tempo ouve-se dizer que fulano ou fulana faleceu vítima de doença prolongada. E é só isto que a gente sabe. Enquanto que há outras pessoas que abrem-se. E nós acompanhamos a doença dele e a forma como eles lidaram com a situação. Nós vimos também aqui em Portugal o cantor falecido há pouco tempo, o Marco Paulo, que também, apesar de infelizmente estar no erro e fazer muita questão de mostrar a sua fé, a sua devoção a Maria, infelizmente, mas apreciei a forma como ele lidou com a sua doença e não se fechou e deixou que as pessoas soubessem do que lhe acontecia. E nós vemos Paulo a fazer isso. E não há mal nenhum em nós fazermos isso. Ele assume a sua condição de fragilidade física, anímica e espiritual. Dava-se a conhecer para mostrar que também passava pelos mesmos desafios. E nós devemos ser capazes de encontrar nos crentes pessoas com quem nós podemos conversar, a quem nós podemos desabafar. E por favor, que nós não sejamos este tipo de pessoas desta frase. Quando cumprimentamos alguém, a maneira como cumprimentamos é: está tudo bem, não está? Se não estiver, faz conta que sim, porque ninguém quer saber. Infelizmente, por vezes as coisas são assim, mesmo no meio dos crentes. Ninguém quer saber. Finge a tua vida perfeita, que eu finjo a minha vida perfeita, porque ninguém está para se chatear com os problemas dos outros. Nós somos uma família, devemos ser uma família e devemos procurar inteirar-nos da situação dos outros. Não é para mexeriquices, mas sim para poder ajudá-los verdadeiramente. E isto alerta-nos também. A realidade de podermos passar por uma adversidade alerta-nos para a importância de nos prepararmos para o dia mau. Porque o dia mau virá. Falo aqui da importância de tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
e ficar firmes. Porque Paulo já tinha aprendido. Paulo, aqui nesta passagem, ele passou por situações muito difíceis, mas ele diz que já aprendeu a contentar com o que tem. Ele sabia estar abatido, sabia ter abundância, em todas as coisas estava instruído. E depois diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a ideia desta passagem não é, eu consigo tudo, é mais, eu aguento tudo o que vier à minha vida, por causa daquele que me fortalece. E também é importante nós prepararmos da seguinte forma: perceber porque é que as coisas acontecem. E aqui já vão perceber porquê. Aquela situação do cego de nascença em que os discípulos perguntam quem é que pecou. Este ou seus pais, ele diz. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi sim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós sabemos desta passagem, a minha graça te basta, a paz de Deus. Temos esta passagem de Epafrodito, que Deus se apiadou dele. Já vamos ver o que é que eu quero dizer com estas passagens. E também temos esta passagem que Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. E o que é que eu quero tirar daqui, destas passagens todas que eu já vou explicar? É essencial estarmos preparados, como eu disse, para quando a adversidade chegar. Porque a adversidade vai chegar às vossas vidas, às nossas vidas. É como uma onda que nós não podemos evitar que ela venha. Qual pode ser a nossa postura perante uma onda? Ignorar? E quando a onda vem, fazer de conta que não vai acontecer? Não, a mim não vai acontecer. E vem a onda, leva-nos e vira-nos por completo, porque não estamos preparados para ela. Vamos entrar em desespero, porque vem uma onda. Vamos tentar travar a onda, vamos tentar impedir que venha. Podemos impedir algumas coisas, podemos evitar certos problemas, mas não vamos evitar tudo. Deixamos-nos levar, ou seja, não fazemos nada e olha, que seja, deixo-me levar pela situação ou preparo-me para o impacto. Isso é que é importante, estar preparado para o impacto. Paulo já tinha aprendido. Em qualquer situação, a saber lidar. É importante então nós aprendemos algumas lições. Primeira lição: a adversidade que vem, eu não creio que seja castigo de Deus. Claro que se eu tenho uma doença por causa de algum estilo de vida que levei, isso é o simples colher aquilo que semeamos. Mas eu não vou entrar naquilo que alguns entram de isto está a acontecer na tua vida, é castigo de Deus. E eu, em relação a isso, digo o seguinte: Davi, foi-lhe dito por um profeta: a morte do teu filho é por causa do teu pecado. Paulo disse aos Coríntios: o que vos está a acontecer, alguns estão a morrer por causa de estarem a fazer a ceia do Senhor indignamente. Hoje em dia, quem é que nós temos como Paulo ou como Natã, o tal profeta, para dizer, olha, isto, a fazer a associação entre o nosso pecado e algo que nos está a acontecer? Eu não me vou pôr nessa situação. Não vou ser eu a apontar o dedo a dizer, olha, isto está acontecendo na tua vida por isto, por aquilo. Alguns gostam de fazer isso. E eu acho que prestam um péssimo serviço a Deus e aos crentes. Qual é a receita de Deus? Graça e paz. A receita dos médicos, alguns gostam de dizer que Deus é o médico dos médicos, para dizer que Deus pode fazer tudo, e é verdade, pode fazer tudo. Graça e paz. E Deus pode, inclusive, permitir que alguém que está a passar por uma situação muito difícil de saúde, por exemplo, a conseguir ter paz, a gloriar-se nas fraquezas, a sentir-se, a ser forte quando é fraco. Deus pode fazer isso. Mais do que curar, Deus quer mostrar-nos que a sua graça nos basta. E não há garantia do desfecho que nós desejamos. Não temos garantia disso. Porque num caso, Deus se apiadou de Epafrodito, noutro caso, Paulo teve de deixar Trófimo doente em Mileto. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. E uma coisa que eu sei que muitos de vocês e outras pessoas diziam com o melhor das intenções, mas há uma frase que me irrita solenemente.
Não estou a dizer para não dizerem. Olha, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Em relação à minha situação, eu sei que vai correr bem, porque eu até disse isso na quinta-feira. Eu sei que Deus vai me livrar desta doença. Nem que seja pela morte. Deus vai livrar. Deus vai livrar. Eu sei que vai correr tudo bem. No fim, vai correr tudo bem. Mas nesta situação em particular, eu não tenho garantia. E dizerem-me só, vai correr tudo bem, pode trazer um certo conforto, principalmente à pessoa que o diz. Principalmente à pessoa que o diz. Pode trazer um certo conforto. Mas não adianta grande coisa. Porque eu não tenho garantia disso. Eu não tenho garantia de que vou ficar curado deste problema. Experimentem. Eu não conheço nenhum caso, porque infelizmente eles partem muito rapidamente, mas não se iriam atrever a dizer isso a uma pessoa que esteja com um cancro terminal, particularmente daqueles que nós já sabemos, infelizmente do ponto de vista médico, há pouco a fazer. Vamos dizer, vai correr tudo bem. Se calhar não nos atrevemos a dizer isso. Mas não temos garantia do desfecho desejado. Portanto, devemos estar preparados para qualquer situação. Quer o Senhor nos leve, quer o Senhor nos cure, quer o Senhor nos deixe aqui com algumas mazelas, algumas sequelas, devemos estar preparados para qualquer que seja o desfecho. E quando passamos por estas situações, deve levar-nos a estarmos mais atentos, não só a nós, e quando eu digo a nós, o que é que eu quero dizer? Eu, por exemplo, depois desta situação, vou estar um pouco mais cuidadoso. Eu não estou a dizer que aquilo que me veio à minha vida é por causa de um estilo de vida menos cuidado do que o de outros. Pode ter ajudado. Mas esta situação surge a pessoas que nada fizeram para acontecer. Vocês já ouviram falar de casos de pessoas com cancro do pulmão que nunca fumaram. E pessoas com outro tipo de cancros que uma pessoa pensa assim, mas o que é que ela fez do ponto de vista alimentar, de estilo de vida, para que lhe acontecesse aquilo? Mas provavelmente vou estar mais cuidadoso. Isso é uma boa lição. E vou estar também em vigilância durante algum tempo. Portanto, se surgir outra coisa, também vou estar... mais facilmente me vão diagnosticar certos problemas do que se eu não tivesse passado por isto. Portanto, há coisas boas. E há aqui uma passagem que eu gosto bastante, em que o Senhor fala à nação de Israel e diz: não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Isto aqui já disse. Então o que é que eu quero dizer com esta passagem? Qual é a lição que eu quero tirar? Quem passa por elas dá mais valor à situação pelo qual outros passam. Porque se calhar já houve situações na nossa vida em que nós, antes de passarmos por uma determinada situação, nem valorizávamos muito. Se calhar até tínhamos um certo desdém para com a forma como as pessoas lidam com certas situações. Mas quando passamos por elas, somos... tendo passado por uma certa adversidade, vamos estar mais atentos e sensíveis à condição dos outros, podendo ajudá-los. Isto é uma coisa boa que resulta. Ou seja, eu agora vou estar mais atento. E se eu vir algo, e sou capaz de estar mais atento às necessidades que eventualmente outros possam estar a passar. E principalmente a consolação de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós sabemos que o Senhor está lá. E podemos experimentar essa consolação. Perto está o Senhor, todos têm o coração quebrantado. Deus nos consola em toda a tribulação. E mesmo naquela situação, em esta passagem aqui, Paulo diz: ninguém me assistiu na primeira defesa, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor esteve do lado dele, quando mais ninguém estava. Nos momentos mais difíceis, quando parece que mais ninguém está connosco, nós podemos experimentar a presença de Deus, toda a consolação. E quando a fornalha é aquecida 7 vezes e o Senhor não nos livra da fornalha, que não livrou aos amigos de Daniel, o que é que podemos ter a certeza de que o Senhor está lá? Porque nós vemos que o Senhor estava com eles
Porque o Nabucodonosor lançou 3 pessoas e depois veio 4. Não é? E conhecem certamente aquele poema daquela pessoa que, a dada altura na sua vida, fica com a ideia de ver as pegadas na areia, que é ele e o Senhor, não é? E a dada altura só vê um par de pegadas. E a pessoa pensa que Deus o abandonou no momento mais difícil da sua vida. E a conclusão que ele tira, que depois Deus diz-lhe, foi aí só vejo um par de pegadas porque foi aí que eu te peguei ao colo. Muitos conhecem essa. E nestas situações podemos experimentar algo que se calhar não conseguimos experimentar quando está tudo bem. Conseguimos experimentar a sua presença, a sua paz, a sua força e a sua graça. Estas situações também devem levar-nos. Atenção, se nós passamos pela adversidade e nos revoltamos contra Deus, não vamos aprender estas lições. Devemos sim aproveitar para nos aproximarmos de Deus. O salmista dizia, foi bom ter sido afligido. Ou seja, foi bom ter passado por esta situação, para que aprendesses os teus estatutos. E nos versículos antes de ser afligido, não andava perto de ti. Ou seja, foi bom. Foi uma experiência, no final foi positivo. Lá está, o processo é que não é agradável. E Paulo diz, nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência a experiência é a esperança. Nós gostamos de ter estas coisas, paciência, experiência, esperança. Não queremos é a parte inicial. Mas isto deve levar-nos a aproximar-nos de Deus. Diz Pedro, as várias tentações são a prova da vossa fé e mais preciosa do que ouro, e depois o resultado vai ser louvor, honra e glória. Tiago também diz, prova da vossa fé, obra a paciência. E Paulo diz que, nesta passagem, nós vamos ler, senão eu vim para aqui, só estou a mostrar passagens isoladas, eu gostava de ler convosco esta passagem. Versículo 7, 12:7 de 2 aos Coríntios. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por este motivo, 3 vezes orei ao Senhor para que eu afastasse de mim. Mas Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Passar por estas situações vai mudar a nossa maneira de ver por completo. Isto não é normal. O que Paulo descreve aqui não é normal do ponto de vista humano. Não é normal sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Gloriar-se nas fraquezas. Mas Paulo pensava assim porque ele via que isto lhe trazia benefício do ponto de vista espiritual, porque ele conseguia ver a vida não de acordo com aquilo que é imediato, mas do ponto de vista eterno. Portanto, é importante nós aproveitarmos estas oportunidades para nos aproximarmos de Deus. Porque Paulo via tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que nós muitas vezes vemos. Porque Paulo tinha a vista dele mais à frente. Nós muitas vezes estamos a olhar assim só para o imediato, não é? Conhece aquela expressão de uma pessoa aponta para a lua e alguns estão a olhar só para o dedo. Quando o importante não é o dedo, é a lua. Não é? E Paulo via muito mais além. Mas muitas vezes eu estou demasiado focado no aqui e no agora. E deve levar-nos a estarmos agradecidos pelo que temos. Em tudo dai graças. Nós temos esta situação de Jeremias, em que ele diz
em que é o livro de Lamentações de Jeremias, e ainda assim ele consegue dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Conseguimos ser gratos, mesmo no meio de situações adversas. E temos aqui o Senhor que, a poucos minutos, poucas horas de ser preso, a poucas horas de ser crucificado em nosso lugar, tomando o pão e havendo dado graças, partiu. Deu graças na iminência da morte. E temos esta lição também. Deixa eu ver. Sim, exatamente. Temos esta lição que podemos confortar outros. E esta passagem é paradigmática. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola com toda a tribulação. Para quê? Não para ficarmos consolados só, mas para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação. Com consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Tendo passado pela adversidade, podemos confortar com empatia e com experiência outros que passem pelo mesmo, reforçando que Deus dará graça. Não é chegar à beira da pessoa e dizer: olha, eu também passei por isto, olha, o que estás a passar não é nada. Não, é dizer: olha, não vai ser fácil, mas o Senhor é extraordinário, Ele vai estar contigo no meio desta situação. E não é dizer só, o confortar outros não é só aquela frase que eu já vos disse, não estou a dizer para não me voltar a dizer isso, está bem? Mas não é só dizer: vai correr tudo bem, mas é confortar com experiência e com conteúdo. Porque o mal é tentar confortar alguém sem conteúdo. Por exemplo, algumas pessoas confortam alguém em relação ao familiar que partiu e dizem: olha, ele está no céu a olhar por nós. Isso não é confortar ninguém. Isso é dizer uma coisa errada. Possivelmente essa pessoa está, neste momento, está numa eternidade sem Cristo. E não vamos dizer só: olha, ele está a olhar por nós, é mais uma estrelinha no céu, ou está num lugar melhor. Não podemos dizer isso só por dizer. Quando confortamos alguém, deve ser com conteúdo. E penso que é a última. Temos a oportunidade de dar o exemplo. Nós temos aqui exemplos extraordinários, como o de Jó, que no meio daquela situação pela qual passou, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vós bem intentastes, diz José aos seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Ou seja, ele pode, no meio de uma situação adversa, deu um grande exemplo até aos seus irmãos. E temos aqui uma situação de Davi, em que ele está numa situação super complicada. Não vou estar agora a contar a história toda, mas a sua família e a família dos seus soldados tinha sido raptada. E ele muito se angustiou, mas não entrou em desespero. Todavia se fortaleceu no Senhor seu Deus e consultou ao Senhor, e o Senhor acabou por lhes dar a vitória, e conseguiram reaver todos os seus bens e as suas famílias. Deu um grande exemplo, passou por uma adversidade e foi um exemplo para os outros. E temos este exemplo de Paulo e Silas, no meio de uma situação adversa, no meio de uma situação complicada. Tinham acabado de ser presos por pregar o Evangelho e por expulsarem um demónio. E o que é que eles faziam? Tinham acabado de ser chicoteados e Paulo e Silas cantavam e oravam. E os outros presos os escutavam. E Paulo aqui noutra passagem diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Passamos por situações difíceis, mas não nos vamos abaixo. Quanto mais não seja, devemos evitar passar uma ideia de estou desesperado, que Deus não está comigo, o que quer que seja, mesmo que seja difícil passar por elas. Agarremos-nos ao Senhor e lembremos: há pessoas a ver. Há pessoas que nos podem ter a nós como referências.
e devemos procurar ser fortes no Senhor. E Paulo diz também, depois de ter passado por uma situação bem difícil, ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ou seja, houve proveito para o Evangelho por causa das situações difíceis pelas quais eu passei. Porque Paulo estava preso e ele diz: as minhas prisões foram conhecidas por toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Ou seja, houve proveito. Possivelmente, eu dizia isso, que quando surgiu esta situação, eu iria estar a pregar provavelmente o maior sermão da minha vida. Eu até dizia: vamos ver se eu prego na cama de enfermidade, prego melhor do que num púlpito. Possivelmente o maior sermão das nossas vidas é pregado quando passamos pela adversidade, particularmente na forma como lidamos com a morte. Os nossos irmãos mais velhos têm uma grande oportunidade. Eu sei que passam por situações, a regra geral, passam por situações bem mais adversas de saúde do que alguns dos mais novos. Mas a forma como encaram a velhice, a forma como encaram a morte, é uma lição para os mais novos. E devemos usar isso como uma forma de transmitirmos: olha, não é fácil. Atenção, eu com isto que estou aqui a dizer, não estou a dizer: olha, isto é fácil, estás a passar por situações, olha, isto leva-se na boa. Não estou a dizer isso. É difícil. Choramos, gememos, sofremos, mas conseguimos, pela graça de Deus, passar pelas situações. E é uma grande lição. Eu, por exemplo, uma coisa que nós vamos começar a ver isso cada vez mais, infelizmente. Porque agora já não há o estigma social dessa situação. Mas há pessoas que, quando chegam a uma situação de grande sofrimento, optam por pôr termo à vida. E agora até já é legal. Ninguém precisa de se sentir mal, ninguém precisa de se sentir estigmatizado por termo à vida, porque isso agora até é legal e há meios para isso. Mas que exemplo é que estão a dar? A mensagem que passam é: quando ficar difícil, desiste. E nós temos a oportunidade de dizer: quando fica difícil, o Senhor me assiste. É totalmente diferente. E é uma grande lição que nós podemos e devemos dar àqueles que ainda não passaram pela situação. Porque se não passaram, vão passar, com a certeza. A não ser que o Senhor nos venha buscar e alguns tenham a felicidade, a bênção de nunca ter tido uma doença grave ou uma situação desconfortável na vida. Alguns poderão ter essa... Não direi bênção, porque também, como eu acabei de vos dizer, há bênçãos de passar pelo sofrimento. Agora, alguém quer... Queremos as bênçãos, não queremos passar pelas situações. Então, só para recapitular algumas lições, quando passamos pela adversidade, lembramos de que não acontece só aos outros, pode acontecer a qualquer um. Alerta-nos para a realidade da morte, deve levar-nos a assumir perante os outros a nossa fragilidade. Não somos tão fortes quanto pensamos e quando tentamos passar. Lembra-nos da importância de estarmos preparados. Eu já disse isto várias vezes, mas volto a dizer: coitado do Epafrodito, se só aprendeu a lição quando Paulo o deixou doente em Mileto. Coitado do Trófimo. Coitado do Trófimo, sim. Coitado do Trófimo, se só percebeu que a doença, viver com a doença, viver com uma situação complicada, nem sempre tem a solução que nós desejamos. Eu espero que ele, dos anos que passou com Paulo, já tivesse aprendido essa lição. E já agora, Mileto, quando Paulo deixou Trófimo, não era ali um descampado, era um sítio onde havia bons cuidados médicos na altura. Deve levar-nos a estarmos mais atentos a nós mesmos, mais regrados, possivelmente, e também aos outros, às necessidades dos outros. Traz-nos a consolação de Deus, aproxima-nos de Deus, ou deve aproximar-nos de Deus, deve levar-nos a estarmos gratos por aquilo que temos, capacita-nos a confortar outros, está ali uma palavra a mais, capacita-nos a confortar outros
e dá-nos a oportunidade de dar o exemplo. Portanto, quem é que não quer estas bênçãos, estas dádivas, estas lições? Toda a gente quer. Agora, se for da vontade de Deus que nós aprendamos isto, percorrendo o caminho da adversidade, que o Senhor nos dê a graça de o honrarmos e de sermos, é muito importante isto, sermos um exemplo, porque nós não podemos evitar a velhice, não podemos evitar a morte, mas podemos dar uma lição tão grande, tanto para os nossos irmãos, como até para os perdidos. Deixem-me dizer só isto. Alguns saberão que o pai do nosso irmão Marcos, e eu visitei na semana passada, tive a oportunidade até eu já estava a terminar, ia mesmo terminar, mas lembrei-me, no domingo passado fui ao IAN e fiz questão de visitar o nosso irmão Manuel Augusto Roque, pai do nosso irmão Marcos, que está numa situação muito difícil. E ali é que não vale a pena alguém chegar e dizer: olha, vai correr tudo bem, porque não vai. Ele vai morrer provavelmente daqui a poucos meses. Não há grande hipótese. Claro que pode haver mas ele sabe. Mas disse-me, e ele foi hospitalizado, alguns terão sabido que ele foi hospitalizado há cerca de um mês, na altura da conferência na Quinta de Conde, tanto que Marcos não pôde ir tão cedo para essa conferência, mas foi hospitalizado. E diz o Marcos que, mesmo no meio daquela situação difícil pela qual ele está a passar, porque ele tem esclerose lateral amiotrófica, que está a incapacitá-lo cada vez mais, diz Marcos que conseguiu dar um testemunho admirável ali às pessoas que estavam à volta dele. Portanto, também é uma oportunidade para nós mostrarmos o quão somos diferentes, porque o que acontece a uns acontece aos outros. Mas se nós pudermos aproveitar esta oportunidade que não teremos de outra forma, certamente o Senhor será glorificado e honrado. Senhor nos abençoe.